Eu sou o professor João Carlos Tavares Brenol. Sou reumatologista e sou fundador do Serviço de Reumatologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Durante o curso de medicina, que eu concluí em 1970, portanto eu sou da ATM 70, onde essa ATM que tem vários colegas de projeção na medicina ao longo do tempo, aqui no hospital, só na pediatria, tinha Flávio Berti, Noêmia Goldreich, na gastroenterologia, o Franciscone, na endócrino Gross, no Instituto de Cardiologia, o Lucchesi, e no Hospital de Pneumologia, na Santa Casa, o famoso professor JJ Camargo, que também eu tenho o maior orgulho de ter como colega de turma. Bom, durante o meu curso de medicina, para sustentar a minha vida, que era uma vida, obviamente, muito modesta, mas que eu precisei trabalhar. Então, eu consegui um lugar, através de concurso, na Rádio Guaíba de Porto Alegre, como redator, onde eu fiquei como redator até me formar em 1970, que eu tive que optar, por fazer medicina ou fazer jornalismo. Eu já estava numa fase muito boa do jornalismo, porque já estava na Folha da Manhã, onde eu fui o fundador, um jornalista fundador, mas, na verdade, nesse período eu cheguei numa encruzilhada. Ou segue a medicina, ou faz, porque o jornalismo é apaixonante. Mas, para mim, o mais apaixonante ainda, depois que eu conheci muito bem, era a medicina. Então, eu segui fazendo medicina. E estava trabalhando na Santa Casa de Misericórdia, que é a nossa casa-mãe aqui de todos os professores e alunos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu trabalhei na enfermaria 37, enfermaria dos Barcelos Ferreira, do Álvaro, do Enio, do Ari, e lá era a enfermaria que tratava de todos os casos, ou pelo menos a maioria dos casos, de doenças da área da reumatologia. Eram tratados dentro dessa enfermaria. E eu já conhecia o professor Enio Barcelos Ferreira, não só da graduação, mas porque eu tinha um familiar, a minha mãe sofria de uma doença reumática crônica, incapacitante, e ele era quem orientava o tratamento dela. Isso foi me levando para a medicina e para a especialidade, e eu passei a estudar muito essa matéria. E quando terminei a residência médica, o Enio, que ficou doente, lamentavelmente, o Enio Barcelos Ferreira, que era o reumatologista mesmo dentro da universidade, ele pediu que, se eu não queria, ele tinha que se compromissado com a universidade e com a Faculdade de Medicina de Caxias do Sul, na época ainda iniciando, e eu aceitei o desafio. Eu era muito menino, mas aceitei o desafio, e acho que fiz um bom trabalho. Tive que sair de lá em 1980, fiquei todo esse tempo, de 1973 até 1980, porque eu já tinha muitos compromissos em Porto Alegre e não podia mais viajar todos os fins de semana. Eu atendia fim de semana lá em Caxias do Sul, eu fiz muitos amigos realmente naquela área. Aqui, o serviço, quando em 73 eu estava já na faculdade de Caxias do Sul, quando o Hospital de Clínicas me chamou. Me chamou porque eles precisavam de um reumatologista. Chegando aqui, eu já encontrei o Paulo Sérgio Tis, que era um colega que já estava atendendo reumatologia nos ambulatórios do hospital. E eu comecei com ele, era um ambulatório realmente muito puxado, mas muito bem organizado os ambulatórios aqui. Tinha os registros com lista de problemas, cada problema tinha que registrar a solução e, o mais importante, determinava, no final, tinha que botar a impressão que tu tinha de cada atendimento. Isso facilitava muito que o paciente, quando passava de uma especialidade para outra ou para um outro ambulatório, o colega já estava inteirado, sem ter que folhear todo o material de registro do paciente. Logo, em 1977, eu prestei concurso, abri o concurso para professor, que há muito tempo não abria, para professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu prestei esse concurso, concorreu eu e o professor Roberto Jorge Eichenberg, que também trabalhava na enfermaria 37, um brilhante colega que trabalhava lá. Como tinha uma vaga só, eu entrei como professor, ele já era professor, e ele, obviamente, continuaria na carreira dentro da universidade. Em 78,
nós nos reunimos, já tinham 3 professores, porque eu convidei o Roberto Jorge Aschenberger, uma das primeiras coisas que eu fiz, convidei ele para vir para o Clínicas, porque precisavam 3 médicos para formar um serviço. E eu tinha, assim, a vontade, o desejo de criar um serviço de excelência dentro do Hospital de Clínicas. Obviamente, no início foi um pouco precário, porque nós tínhamos um médico contratado e 2 professores. O Aschenberger ajudou muito, ele era um professor de excelência, ele lidava muito bem com os alunos, e isso foi criando uma aproximação do corpo discente, né, com a reumatologia. Logo, logo nós decidimos nos reunir e criar um serviço. E criamos em 1978, em julho de 1978, nos reunimos os 3, fizemos uma ata e eles pediram para mim assumir a chefia desse serviço. E eu, com muita honra, assumi essa chefia e comecei a trabalhar. Primeiro gesto foi, nós temos que evoluir, e evoluir seria criar uma residência médica em reumatologia. E em 1979, montamos um programa todo de residência médica, e no sul do Brasil, a residência médica em reumatologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre foi a primeira a ser criada pelo Conselho Nacional de Residência Médica. As outras existiam cursos de conhecimento, mas não residência oficializada pela Comissão Nacional de Residência Médica. E isso aí, tinha vários estudantes que já estavam interessados em fazer reumatologia. O primeiro foi o Carlos Alberto von Millen, que era um menino e ele estava muito interessado em reumatologia, porque eu fazia o seguinte, eu reunia, via quais eram os melhores alunos e começava a conversar com eles a possibilidade de eles fazerem reumatologia. Como é que eu conseguia trazer esses alunos? Explicando que a reumatologia é uma especialidade muito clínica. Quem gosta de medicina gosta de clínica médica, e reumatologia é clínica médica com o viés de atender, na sua maioria, pacientes com doenças reumáticas, doenças do músculo esquelético, que não são só as doenças autoimunes, que são realmente algo de desafio, né, para o médico, mas também doenças degenerativas, doenças infecciosas, né, que são atendidas, doenças metabólicas, que são atendidas pela reumatologia. A partir de 1979, com a criação da residência médica, com uma vaga para um residente, né, naquela época eram 3 anos de residência em reumatologia, o primeiro ano da residência em reumatologia era de clínica médica, e os outros 2 anos da especialidade. Nós passamos a ter um residente por ano, né? Até quando nos sentimos um pouco mais fortes, nós passamos a 2 residentes por ano, e quando entrou no serviço por concurso o Dr. Ricardo Machado Xavier, né, em 1998, ele achava que tinha que ter 3, aí nós estávamos mais fortes, né, porque nós fomos batalhar por vagas na universidade, porque não tinha vaga para medicina, não tinha vaga, mas isso é um fato interessante. Quando eu entrei para a chefia do departamento, eu fui na reitoria saber o que tinha acontecido com as vagas. Ninguém me dava explicação nenhuma. Mas aí eu investiguei e vi que nós tínhamos vagas, sim, que não tinham sido preenchidas. E eu consegui um número significativo de vagas que eu distribuí entre todas as especialidades, né, e também para a reumatologia. E aí nós começamos a formar um grupo que hoje é um grupo forte aqui dentro do hospital, que é um grupo todos com mestrado, com doutorado, né, e todos com áreas de pesquisa bem determinada, publicando. Então, acho que isso foi algo muito interessante que fez crescer a reumatologia aqui no Rio Grande do Sul, mas também no Brasil, porque é uma grande colaboração. E mais, nós tínhamos também uma vocação para a atividade societária, tanto que todos os nossos professores ali já foram presidentes da Sociedade de Reumatologia do Rio Grande do Sul, exceto o Schack, que ele colaborou com todos, mas ainda não, porque ele é muito jovem, tá? De qualquer maneira, todos foram. E mais, além disso, nós temos 3 entre os residentes, presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, entende? Mostrando que nós não só mostrávamos a importância do ensino, né? A importância da pesquisa,
e a importância da assistência, mas também a importância de participar dos movimentos que apoiavam a atividade médica e, em especial, a reumatologia. A reumatologia teve início efetivamente aqui no hospital com um berço na enfermaria 37 da Santa Casa de Misericórdia, que era a enfermaria dos Barcelos Ferreira, do Álvaro, que tinha sido diretor, né, do Enio, do Ari, e eu me interessei efetivamente, passei a estudar e conhecer essas doenças lá na enfermaria 37. E foi isso que motivou o meu convite para mim vir aqui para o hospital como médico contratado para atender ambulatório. E, de qualquer maneira, logo depois, né, tive aquele negócio de estar no lugar certo, no momento certo. Em 77 abri o concurso para professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu passei no concurso. O concurso era específico para reumatologia, né? E eu passei. O professor Roberto Jorge Eschenberg, que também trabalhava na FRT, também passou. Ele já era professor, então eu entrei nesse primeiro concurso, e logo depois o Roberto foi promovido a professor adjunto. Como nós precisávamos desse mais um professor, eu convidei o Eschenberg, vamos trabalhar dentro do clínica juntos lá. Ele relutou um pouco, porque vocês sabem que a Santa Casa era uma maravilha, né? Quem se ambientava na Santa Casa, trabalhava na Santa Casa, embora com poucos recursos, era um local apaixonante para se desenvolver o trabalho, né? E ter muita gratificação com o exercício da medicina. O Eschenberg veio para cá, passou a me ajudar no ensino, ele trabalhava muito no ensino. Eu fiquei ainda com os ambulatórios e a internação, também no ensino, porque todo mundo puxava junto, e o TIS era o nosso médico contratado, que ficou atendendo o ambulatório durante muitos anos. Ele era um profissional extremamente dedicado, né, um diagnosticista realmente muito bom. O serviço foi criado quando o Roberto Jorge Eschenberg, que era o professor que atuava na Santa Casa, junto com Paulo Sérgio Tis, que já era médico contratado aqui, e eu, que recém tinha passado no concurso. Então nós tínhamos 2 professores e 1 contratado, que o regimento aqui do hospital exigia que tivessem pelo menos 3 profissionais médicos para criar um serviço. Isso foi em 1978. Nós temos uma ata de 15 de julho de 1978, que foi assinada pelos 3, e que esses colegas recomendaram que eu assumisse a chefia, né, do serviço, e foi assim, foi feito. E a partir dali foi que nós criamos então a residência médica, né? E o serviço cresceu muito com a residência médica. Isso é algo muito importante, né? Porque esses profissionais jovens que chegaram entusiasmados, eles nos ajudaram muito a desenvolver o serviço. E é claro que nós não tínhamos ainda a internação, lembrar disso. Nós éramos um serviço que prestava assistência ambulatorial né, e ensino para a Faculdade de Medicina. E nós atendíamos em consultoria todos os andares do Hospital de Clínicas. Mas logo depois, no movimento, nós achávamos que era importante que a gente tivesse alguns leitos, e nós passamos a ter algum leito. Nunca o hospital nos deu uma área, né? Entende que não, essa área aqui é da reumatologia, isso aqui, esses leitos são fixos da reumatologia, e havia justificativas importantes para que isso não fosse feito, e nós aceitamos porque nós tínhamos condições de internar nos andares de clínica, e nós atendíamos os nossos pacientes nesses andares sem absolutamente nenhum problema. Nós tínhamos as mesmas vantagens, né, de todos os outros colegas. E aliás, que eu acredite, a não ser as especialidades como pediatria, né, coisa que tinha lá uma área especial, cirurgia que tinha área especial, os outros tinham, né, comum, dividiam as áreas, né, de internação, que para nós também foi um grande impulso nós termos essa internação, que conseguimos continuar a desenvolver o ensino, porque nós levávamos os alunos à beira do leito, para eles verem a gente examinar o paciente, mostrava para eles como se examinava e como abordava o paciente. E também nos auxiliou muito no desenvolvimento das nossas pesquisas.
E isso, as pesquisas que nós desenvolvemos ao longo desse tempo foram na área de artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, né? Espondiloartropatias, reumatismos degenerativos, como a artrose, que é a doença mais frequente da área da reumatologia, né? E que deixa as pessoas com mais idade com dificuldade para deambular, mas nada que não seja recuperado com exercício, medicamento, né? E uma abordagem de conduta de vida adequada a essa função dos joelhos. Então, nós hoje mais tarde nós fundamos um ambulatório de pesquisa básica em doenças autoimunes, que cresceu muito esse ambulatório e tem feito muitas publicações, que ficou a cargo do professor Ricardo Machado Xavier, porque ele fez um estágio muito interessante no Japão, depois voltou, continuou estudando nos Estados Unidos e quando veio ele tinha uma formação muito boa em pesquisa. E nós criamos esse ambulatório e ele vem desenvolvendo até hoje, né? Ele tem uma área que ele é um dos expoentes no Brasil em sarcopenia, né? Eu acho isso interessante porque ele é referência não só aqui no nosso país, né? Mas referência internacional em sarcopenia. O serviço foi crescendo e a partir então da década de 90 e 2000, nós começamos a contratar, né, novos professores. Aí entrou, além, em 98 foi o concurso do Xavier, logo depois entrou o Clayton, o Odirley e o Charles Cohen. Obviamente que o Rafael Schack, ele entrou em outro concurso, né? Mas nós fizemos um movimento no sentido de que ele encorpasse o nosso corpo clínico da reumatologia, e ele já era um apaixonado pela reumatologia, já tinha formação em reumatologia, e todos esses professores aqui foram nossos ex-residentes dentro do serviço. Então, isso é uma coisa que eu gosto de enfatizar, porque todos eles seguem a mesma cartilha no sentido de voltar sua atividade, entende? Vocacional para o ensino, para a pesquisa e para a assistência. E também sem deixar de descuidar que é importante apoiar junto à sociedade não só a atividade do médico, mas o benefício do paciente. Foi o que nós sempre pensamos. Nós estamos trabalhando, nós estamos desenvolvendo todo esse tipo de trabalho aqui, porque o nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. E isso, me orgulho muito que isso foi feito no nosso ambulatório aqui, era um ambulatório de excelência, né? E o paciente que tinha a sorte de entrar para o nosso ambulatório, ele vinha muito bem, e na reumatologia as doenças mais difíceis de serem abordadas são as doenças autoimunes. E essas doenças autoimunes, a gente fala que não tem cura, né? Mas o nosso objetivo sempre na abordagem desses pacientes é remissão parcial, que a maioria dos casos a gente consegue. Remissão completa já é um pouco mais rara, mas quando tem remissão completa, nós consideramos como uma espécie de cura, porque o paciente continua com o medicamento, mas ele não tem mais absolutamente nenhuma manifestação de doença. E isso devolve a cidadania e a qualidade de vida para o ser humano.